Bom, nós sabemos que a saúde bucal é um fator que influencia na autoestima das pessoas e também na qualidade de vida. Hoje a gente vai saber detalhes sobre implante dentário, que é uma técnica que tem mudado a vida de milhares de pessoas. Aqui conosco a especialista Patrícia Schmidt. Vem para cá, doutora Patrícia. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Patrícia, o implante, como eu disse, realmente muda a vida das pessoas. Por exemplo, quem usa dentadura, a dentadura fica caindo. Quer dizer, com o implante fica tudo certinho. Certamente, dá toda essa segurança para o paciente, exatamente isso que você falou, porque tem possibilidades da gente colocar, mesmo num paciente totalmente desdentado, uma prótese fixa, o que é uma inovação, um diferencial. Mas não só isso, resgata também a percepção, por exemplo, dos sabores. Quem usa dentadura, prótese total, sabe quão desagradável é aquele céu da boca artificial que impede você de perceber determinados sabores. Então, a pessoa passa a desfrutar muito melhor da vida e recupera, obviamente, a autoestima. Não tem que tirar a prótese para higienizar, nada disso. E não corre o risco dela pular, né? Não. O grande medo, eu acho, de quem usa dentadura é que ela caia, né? A gente, na verdade, está, né? Realmente a prótese total, principalmente a prótese total inferior, na verdade, ela nunca fica fixa, né? Ela é um incômodo eterno para a pessoa que usa. O que acontece é que a pessoa acaba se adaptando com aquele jeitinho da prótese. Mas, de fato, ela nunca está estável. E ela perde, inclusive, mais de 80% da capacidade de mastigação. Então, isso também gera outros problemas sistêmicos. A pessoa acaba tendo problema de má digestão, problemas estomacais, problemas de intestino, em função da deficiência de mastigação, porque a prótese ela não fixa. E o implante é uma solução para isso. Como funciona o implante? É verdade que existe implante sem corte? Não existe? Como funciona o implante? Na verdade, o que existe é uma incisão, né? Quando a gente fala corte, é aquela incisão hoje bem minimizada. A gente não tem mais necessidade de abrir, né, toda a mucosa do paciente para fazer o implante. Mas, de fato, uma pequena incisão tem que existir porque a gente precisa colocar aquela raiz de titânio que vem a ser o implante lá dentro do osso. Então, é impossível a gente fazer isso sem nenhuma solução de continuidade, nenhuma incisão. Mas sim, bem mais conservador, totalmente indolor por causa de toda a medicação e das técnicas que a gente utiliza. E no caso que a gente falava do paciente desdentado total, a gente pode utilizar hoje 2 tipos de prótese. A gente pode ainda manter a prótese móvel, fazendo 2 implantes na parte anterior, o que é... Tem umas imagens, vamos mostrar, que a gente vai entender melhor. Vamos lá. Que você pode fazer a prótese inteira e fixar em alguns pontos com o implante. Mas essa que eu estou falando, ela é diferente, é um tipo de... É essa que você está falando, né? Essa aí é mais como uma ponte fixa, onde o paciente ele vai ter uma prótese de porcelana, que dá para ele, né, uma solução estética fantástica. Então, a gente coloca ali os implantes e reabilita como uma ponte fixa. Mas o que eu estou falando... Tem outras imagens, vamos ver se as próximas tem mais? No caso desse paciente desdentado total, a gente poder colocar 2 implantes na região do mento apenas, né, que é essa região anterior, onde normalmente o paciente disponibiliza osso. Porque para a pessoa... E os outros ficam presos por estes pinos. E os outros, eles ficam, na verdade, encaixados nesses pinos anteriores. É uma dentadura, é uma prótese total encaixada nesses implantes anteriores. Que faz ela não sair, não mexer. Que aumenta a retenção dela, que é exatamente o problema do paciente da prótese inferior, que ela não tem essa retenção. Então, isso é uma solução interessante. Isso aí a gente tem um pininho, isso é um implante colocado lá dentro do osso e, com o tempo, o osso ele vai se formando, vai adentrando essas espiras do parafuso e vai havendo uma integração, porque o titânio é biocompatível, não há rejeição do titânio. Pode haver a rejeição em algum caso ou não? Não, o que leva alguém a perder o implante é exatamente a colocação dessa coroa ali em cima antes que essa osteointegração ela tenha acontecido. Então, se escolher um bom profissional que saiba fazer direitinho, não vai correr esse risco. Porque, na verdade, existem casos e casos. Por exemplo, tem determinados casos em que é possível. Esse caso, por exemplo, que é uma coroa anterior, é possível se colocar o que a gente chama da carga imediata, que é a coroa, inclusive no mesmo evento da cirurgia. Então, isso quer dizer que a pessoa não vai ficar desdentada, que se ela começou o processo do implante, ela já sai com algum dente, mesmo que seja provisório. Mesmo que seja provisório, mesmo que seja uma prótese total provisória, o paciente nunca fica sem dente. Essa é uma segurança que a gente pode dar para a pessoa. Tem pessoas que não podem fazer implantes? Não. Hoje em dia tem soluções para todos os casos, né? Hoje a gente tem enxertos ósseos de diversos tipos. A pessoa que tem diabetes, ela pode estar com essa diabetes controlada e não tem problema nenhum. Então, cada caso é um caso, é por isso que é necessário vir no consultório, fazer uma avaliação. A gente faz uma anamnese, um exame bem detalhado, exatamente para poder indicar
a melhor terapia para a pessoa, né? E isso é super importante mesmo, porque em cada caso é indicado um tipo de implante, um tipo de tratamento, e o que as pessoas têm que fazer antes é conversar, né, com um profissional para saber direitinho como vai acontecer. Às vezes, algumas pessoas ligam no consultório querendo logo saber quanto custa o implante, né? E a orientação que eu dou para as minhas assessoras é não passarem essa questão de preço, porque é necessário fazer uma avaliação. É necessário, às vezes, você imagina que você precisa de um determinado número de implantes e o seu caso pode ser resolvido com menos implantes. Existem diversas possibilidades de prótese, cada uma com um diferente preço. Então, sim, é importante você vir no consultório, a gente conversar para poder melhor atendê-lo e passar o orçamento adequado a cada caso. E o importante também é que pode ir fazendo aos poucos, né? De repente você faz um, depois você faz o outro. Com certeza, né? A gente pode ir construindo esse tratamento passo a passo, de acordo com a disponibilidade da pessoa. Patrícia, vamos deixar contato, quem quiser então saber, quem quiser conversar, quem quiser entender como funciona o processo. Certamente. O nosso telefone para contato é o 3291-0935 ou 3275-1449. Que então, é o que está aqui, 3275-14. Esse aqui eu nunca sei de cor. Ela está colando. Mas vocês podem telefonar em qualquer um desses dois telefones. 3291-0935 ou 3275-1449. Isso. Patrícia, muitíssimo obrigada. Eu né? que agradeço. Muito sucesso, né? Para você também. E que as pessoas entrem e conversem sem medo de perguntar, porque aí, a partir daí que elas vão entender direitinho. E só vale frisar que essa consulta para avaliação, inclusive, é gratuita, né? Não tem compromisso. Então, vale a pena vir para entender melhor um pouco o seu caso. Ok, isso é importante, né? Muitíssimo obrigada.